Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li Potências do Encontro, da Mari Mendes. A Mari conhece uma amiga minha, a Vanessa, que também tem um canal, vocês já estão carecas de conhecer a Vanessa, e ela entrou então em contato comigo me perguntando se eu aceitaria receber um exemplar do livro dela, e é claro que eu aceitei. Vocês sabem que eu adoro a oportunidade de conhecer novas escritoras brasileiras contemporâneas e divulgá-las aqui pra vocês. Esse é o primeiro livro da Mari, foi publicado pela editora Patuá. A gente tem aqui 12 contos, e no prefácio, que foi escrito pela Bruna Bengosi, que foi a revisora do livro, ela comenta que a Mari coloca muito das vivências da mulher na sociedade nesse livro. E eu já fiquei bem entusiasmada, porque eu adoro essa temática. E vamos conversar então um pouquinho sobre ele. Eu sempre falo aqui, né, quando eu falo de algum livro de coletânea, que como toda coletânea, alguns contos são melhores do que outros. Eu acho que eu vou parar de falar isso, porque isso já é meio que um clichê, a gente já sabe. E também, não necessariamente alguns são melhores do que outros, né, mas alguns tocam mais a gente enquanto leitor, a gente enquanto indivíduo, do que outros. E eu vou falar então primeiro um geralzão do livro e depois sobre alguns contos que me marcaram. A primeira coisa que eu tenho que comentar é sobre a escrita da Mari. A Mari tem uma escrita muito forte, muito bonita e fazendo um trocadilho ridículo com um texto muito potente, né? É como se o livro dela fosse uma verdadeira potência do encontro das palavras com o leitor. Ela coloca muita força no que ela escreve e realmente ela pega muito disso, das vivências da mulher na sociedade. Vivências, acredito eu, que ela já assistiu de perto ou até vivencia ou até, enfim, teve de inspiração com outras histórias que conhecia. A gente tem contos que falam da descoberta da homossexualidade, contos que falam da maternidade, contos que falam do machismo, da pobreza, da solidão. Nossa, o que fala da solidão, inclusive, é um dos meus favoritos. E vamos então começar a falar sobre os contos que mais me marcaram. Bom, o primeiro conto, ele já dá um soco na nossa cara, porque ele vem falando sobre a maternidade e ele tem uma intensidade, assim, que parece que vem do útero. E a Mari realmente faz essa analogia da potência materna com a força que vem do útero. E é muito interessante porque ela compara a maternidade com a matrioska, que é aquela bonequinha russa, né, que você vai desmontando e tem outras bonequinhas dentro. E eu achei uma coisa interessante que ela traz aqui, que a última bonequinha da matrioska, na verdade, é um menininho, e que isso acaba, né, com essa linhagem de força uterina. E eu achei isso muito forte, e eu fiquei com uma curiosidade ao mesmo tempo, porque eu tenho uma matrioska aqui em casa, não é uma matrioska verdadeira da Rússia e pá, uma matrioska que eu comprei numa lojinha aqui, e a última bonequinha é uma menina também. Então eu fiquei sem saber se as matrioscas deveriam sempre ter uma bonequinha menino no final, ou se essa foi uma licença poética da Mari para esse conto. Mesmo que tenha sido uma licença poética, eu achei genial. O segundo conto fala sobre a descoberta da homossexualidade e a não aceitação da sociedade. A personagem que tá narrando é uma professora, era uma professora, e ela conta pra gente desse momento onde ela vivenciou uma cena horrível na escola, onde uma aluna dela, Yasmin, que se vestia como um menininho, mantinha o cabelo bem curto, ela sofreu violência no pátio, assim, na hora do recreio. Ela foi espancada por vários alunos porque ela era uma menina macho. E a professora tentou se meter, mas não conseguiu fazer muita coisa porque a força do ódio era maior. E nem preciso dizer o quão dolorido é esse conto, né? O quarto conto retrata a solidão da mulher, principalmente a solidão da mulher idosa. A gente acompanha a Galdina, ela tá internada num asilo, né? E ela recebe pouquíssimas visitas das netas, ela tá meio que ali jogada, com uma enfermeira super grossa cuidando dela, e ela tem perdas de memória, então ela tá constantemente esperando pelo marido, ela pergunta onde é que ele tá, por que que ele não tá vindo, ela fica esperando por ele. E uma coisa muito forte nesse conto também é que ela tem muita vontade de fazer xixi, e ela tá ligada numa sonda, mas ela quer ter a dignidade de poder ir ao banheiro, e ela fica pedindo o tempo todo pra enfermeira: me leva ao banheiro, eu quero fazer xixi. E a enfermeira só fala assim: ai, pode fazer, não vai molhar a cama porque você tá na sonda. E ela fica: não, se eu fizer vai molhar tudo. Então, além dessa solidão dela estar ali, né, ela coloca em determinado trecho que ela se sente invisível, e que essa é a pior coisa que uma pessoa pode sentir. Ela tem essa questão da falta de dignidade, né, dessa degradação, dessa falta de cuidado, dessa falta de amparo. Esse é um conto muito forte também.
O conto que dá título ao livro, Potências do Encontro, é um conto muito engraçado e foi um dos contos que mais me deixou assim, querendo mais. Eu comentei no fechamento das leituras de maio, que foi o mês que eu li esse livro, que os contos são bem curtinhos e que eu entendo isso, que é o estilo da Mari, mas que alguns deles me deixaram com uma sensação de que eu queria mais desenvolvimento. O Potências do Encontro foi um dos principais, porque ele é um conto engraçado. A gente tem uma situação em que uma mulher tá tentando entrar pra uma trupe dos encontros ou algo assim, e ela vai fazer um teste. E aí ela vai com... O nome dela é Elida. E ela vai com o Noah em diversos locais, numa livraria, numa farmácia, e eles fingem que estão se encontrando ali. Ou que eles estão se conhecendo, ou que eles estão se reencontrando depois de muito tempo. E eles sempre fazem dramaticidades nesses possíveis encontros, e as pessoas que estão ao redor sempre ficam, tipo, assistindo, assim. Porque ela quer mostrar o quanto os encontros são impactantes e mudam a vida, né, de quem tá ali em volta, como eles chamam a atenção. Mas é um conto muito curtinho, eu queria mais, confesso. Eu queria mais explorações de possibilidades de encontro. Eu acho que esse conto podia ter sido bem maior e eu adoraria acompanhar. Então, eu acho que por ele não ter sido muito desenvolvido, ele acaba num vácuo. E aí ele não fica tão bom quanto eu gostaria que fosse. Já que eu falei do conto que se relaciona com o título, vamos pro conto que se relaciona com a capa, né? Que é o Escorpião Amarelo. E esse conto é o maior de todos do livro, e eu gostei muito dele, por isso que eu acho que a Mari tem potência para escrever contos maiores, inclusive, já que esse foi bem desenvolvido. E esse conto fala da vida de uma mulher na favela, que tem 2 filhas e faz de tudo para colocar comida na mesa. E essa mulher me lembrou muito a Carolina Maria de Jesus no seu Quarto de Despejo. Talvez a Mari tenha usado um pouco como referência. Só que a gente tem a questão do escorpião amarelo, né? O escorpião amarelo é um algoz ali, né, nessa favela, nessa região, porque ele anda picando as pessoas e as autoridades, né, ou as pessoas ali responsáveis estão tentando caçar esse escorpião pra acabar com ele. E a nossa protagonista, a narradora, às vezes ela sonha que ela é o próprio escorpião. E aí o sonho é muito vívido pra ela e ela tenta viver como um escorpião. E aí, gente, eu nunca li Kafka, eu tenho essa falha no meu currículo literário, né, eu não li a Metamorfose ainda, mas já ouvi muito falar sobre ela, e esse conto não teve como não me lembrar a Metamorfose, né, porque o cara lá do conto, ele acorda metamorfoseado num inseto que a maioria das pessoas tem como uma barata, né, na cabeça, apesar do Kafka não discriminar o inseto. E aqui a gente tem, então, a mulher que se vê num sonho metamorfoseada como um escorpião, que talvez, nesse sentido, tenha mais poder do que ela própria na vida dela. Então, ao contrário, né, do que acontece no conto do Kafka, onde o cara começa a ser totalmente subjugado e ignorado por ter virado um inseto, aqui é o contrário. Quando ela é um escorpião, ela tem muito mais poder do que ela tem enquanto uma mulher negra. E isso é muito forte. Esse conto é muito interessante, muito sagaz, e principalmente ele me deixou com muita vontade de que a Mari continue aí exercitando suas escritas e quem sabe apareça um dia com um romance. O romance podia inclusive ser esse conto mais desenvolvido. Um outro conto muito poderoso é o Serena. Ele é o conto mais empoderadora, assim, na minha opinião, porque a Serena é uma mulher que é muito falada ali onde ela mora, porque ela é ninfomaníaca. Então aí todo mundo fala que ela perdeu tudo, que ela estragou a vida dela, que ela perdeu o marido, que ela perdeu filha por causa desse vício que ela tem. E aí a nossa personagem narradora, ela quer muito conhecer a Serena e poder conversar com ela, porque ela tem muita curiosidade com isso. E quando ela consegue, né, ela marca com a Serena, encontra com a Serena, ela descobre que não é bem assim, né? A Serena fala que ela tem esse vício, sim, o vício dela é o sexo, e que muitas pessoas têm inúmeros vícios e ninguém fala nada. E que principalmente os homens também têm vício em sexo e isso é ignorado neles, porque eles geralmente são assim mesmo, né? Eles têm o direito a essa sexualidade que às mulheres é negada. E ela vai colocando isso, né? E quando a personagem questiona das coisas que ela perdeu, ela fala, eu não perdi. Por que uma mulher tem que perder as coisas? Eu escolhi não ter essas coisas. Eu escolhi não criar meu filho. Eu escolhi, né, não ter um marido. Eu escolhi a vida que eu não tenho e a vida que eu tenho. Não é porque eu sou mulher que eu
perdi as coisas que eu não tenho. E eu achei isso, assim, fortíssimo. Eu achei uma sacada da Mari muito boa e é um dos meus contos favoritos do livro também. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham ficado com vontade de conhecer a literatura da Mari. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos e deixarem um joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!